Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Ferreira Gomes da Silva, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Estudos Literários aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu vou hoje apresentar o meu trabalho Malditas e Proibidas, a literatura lésbica como ameaça à ordem, para o eixo temático 11, Gênero, Interseccionalidade e Sexualidades, da 10ª Jornada Virtual em Pesquisa Científica, Educação, Cidadania e Saberes, da Conjugare. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, eu fiz essa apresentação, essa montagem da capa, apresentando a minha autora, do meu objeto de pesquisa, que é a Cassandra Rios, e colocando também algumas obras, como Volúpia do Pecado, Mutreta, que foram livros dela que fizeram bastante sucesso por aqui no Brasil. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre a autora, falar um pouco sobre o conceito de literatura pornográfica e por que isso muda de acordo com o tempo que a gente faz essa análise. Vou apresentar também um pouco da literatura da Cassandra Rios, mais especificamente alguns trechos que fazem referência ao meu objeto de pesquisa, e vou também falar um pouco dessa censura, né, que é o meu objeto de pesquisa na época da ditadura militar aqui no Brasil, que aconteceu de 64 a 85. Finalizo com as referências. Estou falando bem brevemente da autora, que teria com certeza muito mais detalhes para serem apresentados. A Cassandra Rios era o pseudônimo da Odete Rios, que nasceu em Perdizes, São Paulo, em 1932. A Cassandra foi a primeira autora a tratar livremente do tema da literatura lésbica no Brasil e também foi a autora mais perseguida durante o regime militar. A época de produção da Cassandra foi entre 50 e 70, bem dentro também da ditadura, e ela foi a primeira escritora brasileira a atingir 1 milhão de cópias vendidas. Dentro do regime, ela foi a autora que mais teve obras censuradas. Então, de 50 livros publicados, 36 foram vetados pelo regime. Então, a gente tem aí um recorde, né, de vetos durante o regime. E é o que bota a gente para pensar um pouco, né? Se ela produzia literatura lésbica de cunho erótico, de cunho pornográfico, e ela foi assim tão proibida, tão censurada, isso coloca a gente para pensar que talvez o problema fosse o tema da literatura, quem produzia, para quem ela produzia, muito mais sobre a literatura em si, né? Então, a autora mesmo, lá em 1972, em um dos livros que chama Mutreta, ela mesma diz no prefácio que escrever sobre homossexualismo, aí fazendo um colchete, né, que esse sufixo ismo, que ainda dá esse cunho de doença, ele ainda não tinha sido caído em desuso, né, em 1972. Então, a autora fala que escrever sobre homossexualismo é uma incumbência delicada e perigosa, trabalho poucas vezes aceito, aprovado ou corretamente interpretado. Então, isso também, desde 1972, né, que a gente vê essa citação, também, de certa forma, faz com que eventos como esse, que deem espaço para a gente falar sobre essas outras literaturas, sejam tão importantes. Então, falando um pouquinho sobre esse tema da literatura pornográfica, a Cassandra Rios ela tinha essas obras censuradas pela ditadura com a alegação de que era uma literatura pornográfica. Só que as justificativas elas eram porque as obras falavam sobre romances lésbicos, personagens lésbicas. E aí a gente fica para pensar uma coisa. Bom, se essa literatura era pornográfica por esse motivo, talvez essa categorização não esteja tão certa, né? Então eu defendo que atualmente essas obras sejam sim pornográficas, mas pelo conteúdo da obra, e não por se tratar de romances e de relacionamentos entre mulheres lésbicas. Então, o Santos afirma que essa classificação ela não é sobre a obra em si, mas uma preservação dos bons costumes, né, entre algumas aspas aí, e uma tentativa de apagamento desse projeto literário que era sobre mulheres lésbicas. Então, essa perseguição política que a Cassandra sofreu lá na década de 70, 80, ela ainda parece vigente, né? Uma das minhas hipóteses é que ela ainda é vigente, porque hoje em dia se torna muito difícil resgatar esses romances da Cassandra atualmente. Poucas pessoas ainda conhecem, já ouviram falar, conseguem encontrar esses originais também para conseguir ler, enfim, para conseguir trabalhar em sala de aula.
e ela não parece um interesse da crítica literária, da área acadêmica no Brasil, ainda que ela tenha sido uma das escritoras mais importantes para a nossa história. Então, a Jardim fala que esse distanciamento, né, entre a obra da autora, entre a importância, o reconhecimento da importância da autora, ainda faz com que a Cassandra seja considerada, nos dias de hoje, como uma escritora maldita, como ela ainda era chamada lá na década de 70, né? Como se fosse somente uma literatura sem importância, sem valor, que não merece nem ser lida, muito menos investigada. Então, a Cassandra, ela, em uma entrevista que ela deu pouco antes de falecer, ela faleceu em 2002, ela explicava que quando ela trocava os nomes dessas obras, quando ela assinava com nomes masculinos, estrangeiros, ela conseguia que esses livros não fossem vetados. Então, isso, mais uma vez, reforça a ideia de que a censura, na verdade, não tinha a ver com o critério da obra, com o caráter da obra, mas sim com quem estava produzindo e para quem. Né? Uma mulher lésbica, assumidamente lésbica, produzindo uma literatura lésbica que não interessava aos critérios do regime. Então, ela dizia que, nessa entrevista que ela deu em 2000, que ela, quando ela usava, né, esses pseudônimos estrangeiros, ela descerrava a cortina da censura, né, que ela mesma explicava que ela era concorrente dela usando esses outros nomes, porque não eram os livros que estavam proibindo, e sim a escritora que na época mais vendia, né, essa ameaça à ordem por essa figura. Então, a minha hipótese é que, na verdade, essa literatura era sim pornográfica, mas não porque ela tratava sobre relacionamento de mulheres lésbicas, mas sim pelo caráter da obra, pelas descrições sexuais utilizadas, e justamente por trazer, como o Nuno Abreu fala, ela trazia esse foco, trazia essa exposição do que deveria estar escondido, né, do que ninguém queria ver, do que não era interessante para o espaço da ditadura, para a política brasileira naquele momento. Então, a literatura é pornográfica justamente porque ela traz a notoriedade para o que deveria ser escondido, de acordo com Moraes e Lapés. Então, só trazendo agora, nesse terceiro momento de exposição, os trechos da literatura da Cassandra para exemplificar o meu posicionamento de que a literatura da Cassandra, além de ser assumidamente lésbica, numa postura de autoafirmação, ela também era pornográfica. Então, esse primeiro trecho do livro Eu Sou uma Lésbica, de 1983, ele mostra essa posição de autoafirmação lésbica no sentido orgulhoso, né, que não tinha nada para ser escondido. Então, a Cassandra fala, dentro da obra, a protagonista explica. Eu era mulher essencialmente feminina, apenas gostava de mulher, só isso. Não gostava de homens para sexo, mas para amizade. Imitá-los nunca. Sentia-me muito bem na minha condição de homossexual. Então é uma novidade, né? Uma escritora assumidamente lésbica que trazia protagonistas assumidamente lésbicas e que não tinham problema nenhum com a sua sexualidade. E aqui para defender a perspectiva de que é sim uma literatura pornográfica, mas com uma caracterização atual, tem um trecho de A Noite Tem Mais Luzes, de 1968, que a protagonista fala: eu não te resisto porque eu não entendo, porque eu não sei o que faço, porque eu estou louca, louca como você, como Felipe, como todos dessa casa. Porque eu também quero que me beije, porque eu sinto a vontade da sua boca, porque você não presta, é sem vergonha, é depravada, e eu estou aqui, abraçando você, sentindo isso que me enlouquece, que me mata. Então, essa respiração ofegante, né, essa descrição de um ato sexual, de uma vontade, de um erotismo, isso é o que caracteriza a literatura da Cassandra como pornográfica, e não o fato de serem retratações sobre mulheres. Então, para mostrar agora, o Decreto-Lei 1077, de 26 de janeiro de 1970, era o que baseava os critérios para obras serem censuradas ou não. Então, tratando brevemente, esse decreto fala: considerando que a Constituição da República dispõe que não serão toleradas as publicações e esterilizações contrárias à moral e aos costumes, que essa norma visava proteger a instituição da família, preservando os valores éticos e assegurar a formação sadia e digna da mocidade. Então, o que era, na verdade, essa literatura que contradizia esse decreto? Era tudo que não era interessante de acordo com o regime heteronormativo, patriarcal, cristão e excludente. Né?
Então, a gente vê, continuando esse decreto, que já nesse momento, né, em 1970, a ditadura considerava que esses livros estavam começando a crescer no Brasil. Né? Então, por isso, eles precisavam ser reprimidos o tanto quanto possível para que não ameaçasse essa ordem, né? Para que a ditadura continuasse vigente no poder. Então, essas publicações estimulam a licença, insinuam o amor livre e ameaçam destruir os valores morais da sociedade brasileira. E que os empregos dessa comunicação obedecem a um plano subversivo. Então, claro, né, a gente não queria, nessa época, a literatura livre, a literatura libertária, não queria que esse plano continuasse. Né? Eu não queria que essa ditadura continuasse acontecendo. Então, justamente, não seriam, né, de acordo com esse plano, não seriam toleradas essas publicações contrárias à moral. E isso foi o que aconteceu com a Cassandra Rios. Não aleatoriamente, teve 36 obras barradas pela ditadura, justamente porque ela fazia tudo isso, ela ia contra essa ideia de moral e bons costumes que excluía a existência de pessoas homossexuais e principalmente no sentido da literatura dela, de mulheres lésbicas. Só um detalhe, a Cassandra Rios também foi a primeira autora brasileira a colocar o nome de uma travesti, de uma transexual em uma das suas obras, dar notoriedade também para esse grupo. Então, o Médici, o ditador que estava no poder em 1970, explicou que qualquer obra que fosse contrária a essa ideia de moral e bons costumes seria incinerada, seria condenada à fogueira, assim como 36 dos 50 livros de Cassandra foram proibidos pela ditadura. Então, só para mostrar para vocês alguns desses documentos de censura, esse daqui, por exemplo, foi de 75, e ele explica que a obra da Cassandra Copacabana Posto 6 seria barrada por conter matéria ofensiva à moral e aos bons costumes. E ela faria uma disseminação de uma literatura que ameaçaria destruir valores morais da sociedade brasileira. É o que reforça o tema do meu trabalho, né, que essa literatura lésbica seria como uma ofensa à moral, uma ameaça à ordem. Né? E aqui mais um, também do Copacabana Posto 6, com base no decreto de 1970, que esse livro seria um romance sobre uma jovem lésbica, suas conquistas e seus ambientes familiares, né? Mas que esse livro estaria trazendo aí uma mensagem negativa, psicologicamente falsa, nociva, né? Principalmente pela conquista lésbica da heroína. Então, no final, eles caracterizam a literatura da Cassandra como uma subliteratice, né? Então, por que será, né? Por que essa literatura ela era tão desinteressante para o regime? Justamente porque ela representava uma ameaça àquela ordem vigente. Então, por fim, eu mostro também, a Cassandra não produzia só livros, né? Também peças de teatro, música, enfim. Essa daqui era uma letra musical chamada de Artifícios. Então, esse aqui foi em 1972. E ela também foi considerada inadequada a divulgação irrestrita, considerando que a autora descreve o relacionamento homossexual entre duas mulheres. Que problema, né, tem em se retratar o relacionamento entre duas mulheres? Por que isso era tão ofensivo assim para o regime militar? Então, novamente aqui, essa obra foi considerada, foi censurada e considerada atentatória à moral e aos bons costumes. Então, eu finalizo este meu trabalho. Essas são as minhas referências que baseiam, né, que fazem aí toda a discussão. Mais algumas referências aqui que foram citadas ao longo do trabalho. E eu agradeço pela oportunidade de apresentar, de trazer um pouco mais de notoriedade para a minha pesquisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e muito obrigada.